Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do novo ministério que vai ser criado pelo Lula. O Lula vai criar um novo ministério, Autoridade para Reconstruir o Rio Grande do Sul e coisa e tal, e vai colocar o Paulo Pimenta lá. E aí muita gente está vendo esse negócio como sendo, na verdade, uma maneira dele se livrar do Paulo Pimenta, que só fez merda na Secom desde o primeiro dia. O Paulo Pimenta é tão dinossauro quanto o Lula, não entende nada de rede social, absolutamente nada. A prova disso foi o desempenho dele nos últimos dias, questionando coisas que todo mundo sabe ser verdade, como se fossem fake news. E, bem, talvez seja a forma do Lula resolver dois problemas. Primeiro, se livrar do Paulo Pimenta. Segundo, ter um candidato viável no Rio Grande do Sul para bater no Eduardo Leite. Vamos entender essa estratégia do Lula? Será que isso vai funcionar? Será que não vai funcionar? Essa notícia foi sugerida por 8 centímetros é maior que o Vasco, eu mesmo e mais alguém, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O Lula criou uma Autoridade para a Reconstrução do Sul, que vai ser mais um ministério, o 39º ministério do governo Lula, né? Se você considerar os outros órgãos que já têm status de ministério, como o secretário da Casa Civil e outros órgãos, já são 41 ladrões desse Alibaba, né? Já chegamos nos 40 ladrões e aí estamos agora no 39 ministério. Olha que coisa isso, né? Quem imaginaria? E lógico, isso daqui vai ser uma festa para fazer compra sem licitação, para ganhar dinheiro fácil. Não é à toa que o Paulo Pimenta aceitou essa parada, né? Mas como está dizendo o pessoal aqui, como diz o Lauro Jardim, que costuma saber dessas coisas, principalmente na oposição, o Lula está usando a tragédia gaúcha para se livrar do Pimenta na Secom. Mas, de novo, está usando a estratégia do Putin, né, de fazer o cara cair para cima, porque o Pimenta está sendo absolutamente inepto na Secom, ninguém gosta dele lá na Secom, ninguém acha que ele ajuda em nada, e realmente o Paulo Pimenta é um dinossauro da política, é um cara que não... De novo, isso não tem a ver com idade, tá? Tem gente que tem mais idade que ele, mas conhece rede social, está acostumado a usar em rede social e coisa e tal, né? O Bolsonaro é um exemplo, o Bolsonaro acaba se mexendo muito bem nesse meio, né? É lógico, o Carluxo ajuda e coisa e tal, mas o próprio Bolsonaro sabe fazer também, sabe se mexer nesse meio, né? O Paulo Pimenta não, o Paulo Pimenta é um cara que é datado, né? Um cara meio dinossáurico nessa área, e como era de se esperar, um cara que não entende do assunto fica falando essas besteiras todas que a gente ouve ele falando por aí, né? Veja, eu tenho certeza que todo mundo na esquerda sabe que esse negócio de fake news não existe de verdade, né? Que isso daí é a desculpa que eles dão para tentar controlar o discurso. Não estou dizendo isso. Mas até para usar essa arma, você precisa ter cuidado. Você não pode usar isso como eles usaram no caso do Sul ali, em coisas óbvias, coisas que evidentemente são verdade, e daí tentaram fazer esse negócio acontecer de forma, né, absurda, dizer que é fake news e não sei o que lá. Ou seja, o Paulo Pimenta está queimado, né? Tem uma thread da PAN aqui que conta essa história há algum tempo, né? Diz que já tem movimento para tirar o Paulo Pimenta da Secom há bastante tempo. Ela conta aqui que a Secom tem 3 grupos aqui, isso daqui foi da reportagem da Globo, né? O Chispiniano, o Ricardo Stucker e a Bruna Rosa. A gente chegou até a falar sobre isso, né, na organização do Gabinete do Ódio lá da Secom e coisa e tal, a gente falou sobre isso na época, mas o problema é que os 3 não se batem, né? Esses 2 aqui são indicação do Lula e a Bruna Rosa é indicação da Janja. E o Pimenta não gosta de nenhum dos 3 gosta do Pimenta, e fica essa briga na Secom, né? E a grande dúvida agora é o seguinte: por enquanto, o Paulo Pimenta foi ainda não se sabe o que vai acontecer, tá? Por enquanto ele só foi nomeado, ou vai ser nomeado, como esse novo ministro da Autoridade para a Reconstrução do Rio Grande do Sul. Ele vai para isso, porque para ele é bom pra caramba, vai ganhar dinheiro pra caramba com as licitações fraudadas que tem lá, né? Então, em princípio, ele vai acumular os 2 cargos, a Secom e essa Autoridade do Sul lá, né? Só que na prática, o pessoal já está vendo que isso daí é a deixa para ele sair da Secom, né? Ou vai ser imediatamente, quando ele for nomeado lá para o Sul, ele vai sair da Secom, ou então o Lula vai esperar um pouquinho e depois vai falar, não, o Pimenta está muito ocupado com o Sul lá, eu vou botar outra pessoa no ministério daqui, né? Então, a grande dúvida que fica é: quem? Vai ser a marqueteira da Janja? Vai ser o marqueteiro do Lula? Vai ser o Janones?
Quem é que vai ganhar a comunicação do governo Lula, né? Eu não tenho muito problema com isso, porque eu já falei para vocês, né? Esse pessoal está preocupado, achando que o problema do Lula é a comunicação. Não, não é. O problema do Lula é pior do que isso. O problema do Lula é que ele não tem o que fazer. Ele não sabe, ele não tem um plano, ele não tem uma visão da coisa. Então fica esse pessoal preocupado com a internet e coisa e tal. Eles também são ineficientes na hora de usar a internet, não me entenda mal. Mas a verdade é essa. O problema da comunicação é, de fato, falta de coisas que o Lula tenha feito de relevante, né? Então a PAN coloca aqui nessa thread dela justamente as brigas que tem lá, discussões e coisa e tal, a questão, todo mundo querendo, cada um querendo derrubar o outro, né? Típico de coisa da esquerda, que fica toda essa disputa pelo poder, né? O pessoal adora uma disputa pelo poder. E aí, ou seja, o Lula se livra desse problema, mas a dúvida que fica é isso: quem é que vai entrar no lugar do Pimenta na SECOM? De novo, não acho que vai fazer diferença porque, né, como eu falei, o problema não é de comunicação. Comunicação é só uma parte do problema. O grosso do problema é realmente o fato de que o Lula não tem nada para apresentar nesse governo dele, né? Só que tem uma outra coisa aqui também, tá? A gente já reparou que o Lula está usando uma estratégia de jogar a culpa para o Eduardo Leite, né, dessa tragédia, né? É lógico que a culpa é de todos eles, né? Não tem um político que não seja culpado disso daqui. Aí o Lula está falando aqui, ó, o TCU quer um pente fino sobre os desmontes de leis ambientais durante o governo Eduardo Leite. Quer apontar cada lei ambiental que o Eduardo Leite desfez ou tirou e coisa e tal para botar culpa, tá vendo? Foi por causa dessa lei que teve a chuva. Isso é uma besteira sem tamanho, tá? Até porque lei ambiental é uma coisa que afeta só o Estado. No final das contas, o clima é mundial. Então, de repente, foi a lei lá na Bélgica que eles mudaram que causou a tragédia no Rio Grande do Sul. Não necessariamente precisa ser a lei do Rio Grande do Sul. Mas vocês entenderam que eles querem jogar a culpa para o Eduardo Leite, dizer que o Eduardo Leite que foi culpado por isso. Eles não podem jogar a culpa para o Bolsonaro. Adorariam fazer isso se pudessem, mas não tem como fazer isso, né? E já está o Lula falando aqui, ó, que não foi só a chuva, as pessoas não cuidaram das comportas. Tem uma história de uma obra que foi feita depois da última enchente lá no Rio Grande do Sul, que era justamente para evitar que o Guaíba alagasse, né, a região ali de Porto Alegre, coisa e tal. Só que foi construído um sistema de comportas e coisa e tal, bombas para evitar esse tipo de coisa, só que o troço ficou sem manutenção por anos e anos. Olha a eficiência estatal aí, né? É o que eu falo para vocês, meu amigo, isso não funciona nunca. Aqui no Rio de Janeiro também tinha umas piscinões que o Eduardo Paes fez para chuva aqui, acabou que no primeiro momento funcionou, mas quando tem chuva de verdade não funciona. Aí, por que serve o troço então? Só funciona quando é chuvinha leve. Chuvinha leve é chuvinha leve, já deixa para lá, né? Enfim, mas ineficiência estatal é o que anda nessa coisa aqui, né? Enfim, parece que tem uma estratégia do Lula de jogar a culpa para o Eduardo Leite nessa história. E olha só aqui o que saiu, análise: Pimenta desponta como candidato do PT no Rio Grande do Sul em 2026. Escolha será teste para reação com Leite, né? Não sei se tem mais relação com Leite, não. O Leite já está sendo fritado pelo Lula, e lógico que o PT quer fazer, quer colocar o Pimenta lá justamente para competir com o Eduardo Leite. Para pensar, ele vai ser quase que um interventor no estado do Rio Grande do Sul, né? É uma coisa meio complicada, porque não é uma intervenção, não foi definida uma intervenção no Rio Grande do Sul. O Lula criou um ministério para isso e vai botar um monte de coisa lá. Eu não sei nem se isso é constitucional, tá? Eu tenho minhas dúvidas, teria que ser decretada a intervenção para isso poder ser válido. Mas enfim, o Lula está querendo fazer isso daí, e você sabe, o STF não vai impedir o Lula de fazer o que o Lula quiser, né? O Lula pode tudo no nosso STF, né? Enfim, o Lula se livrou de um problema e jogou esse problema para Eduardo Leite. Não, a culpa é do Eduardo Leite. E tá o Paulo Pimenta lá para tentar pegar a vaga do Eduardo Leite em 2026, né? Vamos ver se vai funcionar. Eu acho que não vai, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.